Bom, vamos ouvir então o Cristiano Beraldo, a Deise Ciocari, o professor Marcos Vinícius de Freitas, começando com o professor, sobre a perspectiva para o que vai acontecer com a economia global a partir da posse do presidente Donald Trump, com a intenção de recuperar espaço perdido, notadamente para a China, mas para outros países também, a iminência de países do BRICS procurarem alternativas ao dólar para fazer negócios entre si, a medida econômica mais popular neste momento, a mais comentada, o aumento de tarifas, inclusive para o Brasil, para a China, para outros países também, o que poderia gerar inflação no mundo todo. O que é que, do ponto de vista da economia, o mundo deve esperar a partir de agora, professor? Olha, para responder tudo isso, nós vamos precisar de umas 2 horas de programa, viu? Só para falar sobre todas essas situações que você muito bem apontou. E que são difíceis, né, de você lidar nesse processo todo, à medida que a gente observa uma economia global ainda em recuperação e com problemas enormes, né? Você nota, por exemplo, uma deterioração enorme no continente europeu, na questão econômica da Europa, e isso prejudica também o crescimento global. Embora Trump tenha uma posição isolacionista, nós temos muito claro que o mundo hoje em dia está bem integrado e que problemas numa região afetam outras. Existe, é fato, uma tentativa de Trump de buscar uma reindustrialização dos Estados Unidos. O fato é de que nos últimos anos, não começados com ele inicialmente, esse é um processo histórico que se observa, os Estados Unidos perderam aí a sua capacidade de ser a principal potência industrial do mundo. E você sabe que a industrialização gera benefícios de inovação. Por essa razão que hoje em dia a China, nesse processo todo, tem se transformado aí num país que registra uma quantidade enorme de patentes, o que antigamente era privilégio dos Estados Unidos como principal potência industrial do mundo. Então, este processo de reindustrializar os Estados Unidos é uma preocupação de Donald Trump, até porque geram-se melhores empregos no setor manufatureiro. Em segundo lugar, uma preocupação que existe é justamente a questão desta oligopolização dos Estados Unidos, né? Esses oligopólios de tecnologia são, ao mesmo tempo, um importante fator neste salto qualitativo da economia norte-americana, mas também não tem aí um impacto tão profundo na questão do emprego global no país. Então, existe uma preocupação justamente de que, de alguma forma, Trump ceda, né, a estes oligopólios e, com isto, faça com que a economia americana não cresça na questão do emprego, que é muito importante justamente em razão de que os Estados Unidos ainda têm um crescimento vegetativo positivo nesse processo todo. Então, são perguntas fundamentais na questão do desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Agora, o mundo precisa dos Estados Unidos, eles têm o dólar como a sua principal arma internacional, e o Trump já deixou muito claro que a questão do dólar é fundamental para a manutenção da hegemonia norte-americana. Aliás, de todos os fatores da hegemonia norte-americana, sem dúvida, o dólar é o principal deles. E a gente deve ver também, por parte do presidente Trump, um apoio ao petróleo, ao gás, ao carvão, né? A reportagem mencionou isso brevemente ali. Ele tem, historicamente, favorecido a expansão da exploração de combustíveis fósseis, né? Revogando, inclusive, regulações ambientais e incentivando a produção doméstica, né? Então, esse setor ele deve ser um dos principais beneficiados com flexibilização regulatória e estímulos fiscais. O Trump já demonstrou oposição a essas políticas de apoio às energias renováveis, como a energia eólica e a solar, em favor de combustíveis fósseis, né? Então, a redução de incentivos fiscais e a possível revogação de legislações pró-clima, elas podem prejudicar esse setor. Mas, de novo, assim, o apoio dele, de forma alguma, ele jamais escondeu isso, é o petróleo, gás e carvão, né? Também tem a questão do orçamento militar ampliado. O Trump provavelmente vai continuar essa política de expansão militar, como a gente tem visto em algumas demonstrações dele, né, beneficiando empresas do setor de segurança, né, contratos governamentais com empresas do setor devem crescer, e isso, obviamente, vai ter um impacto geopolítico muito importante, né, que é o foco no fortalecimento militar para aumentar a influência dos Estados Unidos em regiões estratégicas, né, mas também intensificar
já que a gente tem falado tanto na China, né, acaba intensificando algumas relações globais, especialmente com a China, com esse foco na militarização do Trump, né. A abordagem dele, ela deve vir para uma visão de economia mais doméstica, voltada para o protecionismo e para essa produção bem interna americana. Existe uma preocupação clara de Donald Trump de modernizar o Estado americano. Não é por outra razão que ele trouxe Elon Musk e Vivek Ramaswamy para assumir essa nova área do governo, porque o peso do governo e, sobretudo, a ineficiência da estrutura governamental tiram competitividade, dinamismo dos Estados Unidos em relação ao mundo. Então, é clara essa iniciativa de modernizar o Estado americano. Isso tudo tem um peso importante na dinâmica econômica também, porque não adianta mais os Estados Unidos achar que vai se tornar de novo uma grande nação industrializada e tal, depois de ter feito por décadas um programa de exportação dessa industrialização, sobretudo para a Ásia. O que eu vejo de grande perda de oportunidade em toda essa dinâmica mundial extremamente desafiadora para os Estados Unidos, sobretudo em relação à China, até porque a China é a grande compradora da dívida, da gigantesca dívida americana, é que o Brasil, por exemplo, aqui tão próximo aos Estados Unidos, não está aproveitando essa oportunidade para fazer algo que, por exemplo, o Vietnã fez há muito tempo, o Vietnã que estava completamente arrasado, e fez acordos com os Estados Unidos que permitiram que ele se tornasse um parque, um pedaço das indústrias que atendem o mercado norte-americano se instalassem no país, fizeram uma revolução na educação e hoje tem uma economia mais importante do que a economia brasileira. Essa transformação que o Brasil precisa passar, até porque a nossa vizinha Argentina já está fazendo isso, o Brasil está deixando de aproveitar uma oportunidade. Espero que, quem sabe, depois das eleições de 2026, haja um governo no Brasil que se preocupe com isso e enxergue, de fato, que precisa aproveitar essas oportunidades, porque a economia mundial, a dinâmica geopolítica, ela tem que ser feita de forma pragmática e protegendo os interesses de cada país. Não adianta o Brasil continuar participando desses encontros, inclusive dos BRICS, para ir lá só aplaudir os outros. Não tem agenda própria, não tem firmeza, nem estratégia, nem projeto. Com isso, nós somos vistos simplesmente como um figurante em toda essa dinâmica internacional, o mundo evoluindo, o mundo acontecendo e o Brasil aqui assistindo. Não consegue resolver problema de violência, não consegue resolver problema de infraestrutura, não consegue resolver problema de educação, não consegue resolver até hoje problemas elementares que o mundo desenvolvido já resolveu faz tempo. E o Alan Gani já está por aqui para se juntar ao time que faz essa cobertura especial, antecipando os principais e primeiros movimentos de Donald Trump a partir da cerimônia de posse, que começa daqui a pouquinho lá nos Estados Unidos. Tudo bem, Gani? Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a toda a audiência. Gani, queria que você falasse um pouquinho sobre a tua expectativa, a expectativa de analistas de economia, de operadores do mercado, para o mandato do presidente Trump, que começa hoje e vai ser um mandato muito diferente óbvio, por razões óbvias, do mandato que termina hoje de Joe Biden, né? Exatamente. Colombo, a gente tem que separar o que é promessa de campanha e o que de fato vai ser implementado. Então, durante a campanha, o Trump fala muito em desregulamentação, em deportação dos imigrantes ilegais e de medidas protecionistas. Agora, nem todas essas intenções, elas são fáceis de serem implementadas. Quando a gente fala de protecionismo, provavelmente não será um protecionismo generalizado, até porque tem acordos no âmbito da Organização Mundial do Comércio, tem acordos bilaterais, não é algo tão trivial de se implementar, mas é claro que algum protecionismo a gente deve observar sim, principalmente em relação à China. Outro ponto que dificulta a implementação do protecionismo, hoje se a gente for num grande supermercado nos Estados Unidos, 80% dos produtos são fabricados na China ou em outro país asiático. Se você colocar esse protecionismo, da noite para o dia, os preços acabam subindo. E evidentemente que a população norte-americana não vai gostar.
Portanto, a gente deve observar um protecionismo mais ligado ao aço, por exemplo, né? É mais setorial. Em relação à mão de obra, aos imigrantes ilegais, também é difícil de você implementar isso. Como é que você vai rastrear no país inteiro quem está ilegal, quem não está? Você tem um custo, né, para mandar de volta essas pessoas, então não é trivial. Provavelmente o que deve ocorrer é ter um maior controle de fronteira, ou seja, aqueles novos imigrantes ilegais vão ter dificuldade de entrarem nos Estados Unidos. Então não vejo isso como uma grande modificação por hora no mercado de trabalho. Desregulamentação da máquina pública é algo que já depende mais dele, é uma questão mais interna e que sim, deve trazer alguma modificação na estrutura da máquina pública. Eu particularmente vejo que em termos geopolíticos, ao contrário da imagem que o Trump tem, o Trump ele é mais um negociador. Muitas vezes ele fala, ele solta suas bravatas, mas na prática ele não compra muitos conflitos. A gente viu isso, pelo menos, durante o seu primeiro mandato. Ele não comprava conflito com a Rússia e não comprava conflito, estou falando do ponto de vista geopolítico, não econômico, com a China. Então, neste sentido, né, um mundo um pouco menos tenso geopoliticamente, isso pode trazer algum favorecimento nos negócios internacionais aí para todos os países. Muito bom, Gani. A gente volta a conversar daqui a pouquinho, tá certo? Até.